Boa noite novamente. Vamos continuar o nosso estudo no Antigo Testamento. A gente já andou bastante coisa. Hoje nós vamos pegar 3 livros de uma vez só. Vai dar tempo, prometo, tá? Hoje a gente vai falar sobre Ruth, 1ª e 2ª Samuel. E por que eu decidi falar desses 3 livros juntos? Porque, se os irmãos estão lembrados, quarta-feira passada, isso, né? Quarta-feira passada, eu tratei sobre o livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele, como eu disse, ele vai trazendo uma espiral descendendo, ou descendente, do pecado humano. Porque lembrem-se que antes de Juízes, nós tivemos Josué. Josué tomou posse da terra prometida. Josué não tomou posse de toda a terra, mas de parte da terra, e estabeleceu o povo, além de transmitir como é que as terras deveriam ser divididas depois de que o povo tivesse toda a terra. Se a gente pudesse ter resumido Juízes em uma imagem, ela seria uma espiral. Ou aquelas escadas caracóis que a gente conhece, que acho que foi o exemplo que eu citei na semana passada. Ela está sempre descendo. Assim como nós vemos desde Gênesis o gênero humano se afundando no pecado e Deus intervindo, mas logo em seguida o ser humano novamente se afundando no pecado, nós vemos isso na narrativa de Juízes. E o livro de Juízes, ele traz um tema, um refrão, que é as pessoas fazendo aquilo que elas achavam certas. Porque naquele tempo não havia um rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. E o autor do livro de Juízes, que nós não sabemos quem é, ele está preparando a gente para o que a gente vai ver agora em Ruth, em 1ª e 2ª Samuel. Ele já começa a dar sinais da necessidade de uma monarquia, que a gente vai ver que não é uma monarquia humana, mas uma monarquia que se cumpre em Jesus Cristo. Mas já há indícios de que o ser humano precisa de um rei, que ele precisa de governo, que ele precisa de alguém para dirigir os seus passos. O povo, como sempre, vai escolher a forma errada. Aí nós vimos alguns líderes, alguns juízes. Eu citei Otoniel, que é o único que é dito sem nenhum defeito. Ele aparece como modelo, é o primeiro. Depois nós passamos por Eude, depois Débora, Gideão, Jefté e terminamos com Sansão. No fim, a gente tem um caos religioso, um levita de aluguel, ou seja, alguém que vende o seu serviço como levita. Nós temos ídolos roubados, nós temos dinheiro sendo roubado entre os próprios familiares e depois usado para confecção de ídolos. Nós temos esquartejamento, nós temos morte, sangue, imoralidade e numa similaridade muito grande, inclusive com Sodoma, no final do livro de Juízes. E nós temos uma guerra civil. Todo esse caos serve para fechar o livro num suspense de desespero, de falta de esperança. E nós vemos Israel virando a nova Sodoma e Gomorra. Como eu disse, a cena do levita e da sua concubina, ela é muito semelhante à cena dos anjos quando vão visitar Ló. O paralelo ele é bem forte e é nítido para quem lê. E nós chegamos nesse fundo do poço. E aí aquele fundo do poço parece que alguém ainda cavou uns 3 metros a mais e afundou um pouco mais. Porque estava grande a degradação moral do povo de Deus. E aí é onde nós entramos no livro de hoje. Nós vamos ver como Deus preparou a resposta para o livro de Juízes através de 2 histórias. A primeira é uma história até que romântica de Ruth, e a outra uma transição política com Samuel, preparando o trono para o rei que Deus vai escolher. Então, a primeira parte da nossa lição, do nosso estudo de hoje, é sobre Ruth. Deus aparece no livro de Ruth, orquestrando a história, não de forma direta como nós vimos até aqui. Nós vimos em Gênesis um dilúvio, nós vimos em Gênesis Deus separando as nações na Torre de Babel, nós vimos a divisão do Mar Vermelho, nós vimos pessoas sendo mortas por desrespeito à santidade de Deus, nós vimos no livro de Josué as muralhas caindo, nós vimos muitas coisas, inclusive no livro de Juízes, Deus concedendo força a Sansão para que ele matasse.
os filisteus. No livro de Ruth, Deus vai agir no ordinário, que é como ele costuma agir na maior parte do tempo. A palavra para Ruth é providência. Por quê? Nós saímos dos gritos de guerra de Juízes para ir para campos de cevada. E por que eu digo isso? O livro ele é situado na época dos Juízes, lá em Ruth 1. Abram comigo em Ruth 1, por favor. Ruth 1, versículo 1. Quem achar, pode ler, por favor. Exatamente. Então, nós vemos que o livro é não uma continuação, mas algo que se passa durante o período dos juízes. Não sabemos em qual juiz especificamente, mas naquele período. Só que o tom ele é bem diferente, tá? Enquanto o juízes ele vai estar repleto de intrigas, guerras, sangue, violência, Ruth vai apresentar uma narrativa quase como uma série, uma novela, porque é uma narrativa diária, quase um diário de bordo, algo que trata do dia a dia ou da normalidade da vida. E existe um versículo que é chave, que está no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: ela, no caso Ruth, se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Reparem nessa palavra. Por casualidade, eu não sei como é que está na área como é que está? Também está igual, né? Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era a família de Elimeleque. Nós vamos ver que, aparentemente, Ruth entrou ali por acaso, por uma casualidade. Ela estava indo recolher as espigas, porque a lei permitia que os restos de espigas que caíssem no chão poderiam ser recolhidos por viúvas, por estrangeiros e por todos aqueles que não tivessem terra, não tivessem posses, para que ninguém passasse fome. E ela ia fazer isso. E o texto diz que ela vai por casualidade. Mas a gente vai vendo, ao decorrer do livro de Ruth, que a casualidade, na verdade, não é uma casualidade. O narrador está premeditando a providência divina a partir do dia a dia de Ruth, a partir da normalidade. É como se ele dissesse assim: até naquilo que parece casual, até naquilo que você não para pensar no que você vai fazer, naquilo que você não faz um grande plano, naquilo que você simplesmente faz porque tem que fazer, até nisso a mão de Deus está conduzindo a sua história. Ainda mais em se tratando de Ruth, e a gente vai chegar lá por quê, especificamente no caso de Ruth. Deus guia Ruth diretamente para a exata fazenda ou para a exata plantação da exata pessoa que deveria fazer o resgate mais à frente de Ruth. Então a providência de Deus, ela não é só milagrosa, ela é também milagrosa, mas ela é também de forma sobrenatural no natural. Deus está conduzindo a história enquanto nós acordamos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estudamos, enquanto nós, por casualidade, decidimos pegar a rua A e não a rua B naquele dia em específico. Deus ainda está guiando e sustentando as nossas vidas e a história, apesar dos aparentes acasos. Então, nós vemos que existe um problema em Ruth. Ruth, ela aparece como alguém fiel à sua sogra. Para quem não lembra, a sogra de Ruth tinha um marido com dois filhos. Um dos filhos era casado com Ruth, o outro filho era casado com Orfa, que era, que estava acompanhando ali a sogra de Ruth. E, de repente, a sogra de Ruth, esqueci, é Noemi, né? Noemi, ela se vê sem marido e sem filhos. Ambos morrem. E ela está na terra de Moabe. Porque as mulheres dos seus filhos eram moabitas. E ela estava na terra deles. Elas não estavam em Israel. Então, por quê? Por causa da fome. Lembra que nós vimos no versículo 1? Houve fome em Israel, então a família dela foi até Moabe. E lá ele constituiu família. Só que eles morreram e Noemi ficou sem filhos e sem marido. E uma mulher sem filhos e sem marido era uma mulher vulnerável naquela época. Vulnerável a todo tipo de situação. Então ela decide voltar para Israel.
Porque, estando ela vulnerável, pelo menos que ela estivesse na terra dela. Nesse dilema, nessa novela, vamos dizer assim, a Ruth decide ficar com Noemi. E Noemi diz para ela, não fique comigo, fique na sua terra, você tem a sua família, você tem as suas coisas, você tem a sua cultura. É muito mais fácil para você morar aqui do que habitar no meio de um povo estranho. É outra coisa. E ela decide permanecer com Noemi por lealdade, por fidelidade. E, inclusive, ela diz algo muito bonito. Ela diz que o seu Deus será o meu Deus. Eu serei tão leal a você que eu vou me entregar, inclusive, ao Deus que você serve. Porque eu quero servir o Deus que você serve. Porque eu quero estar junto de você. Orfa não faz isso. Orfa, de fato, abandona Noemi e volta para sua terra. E vive a vida. Ruth, tendo feito isso, se viu então na situação em que nós lemos no capítulo 2, por casualidade, entrando no campo que pertencia a Boaz. Em Deuteronômio 23:3, nós vemos que... Vamos abrir lá para ver certinho, para não falar besteira. Deuteronômio 23:3. A lei diz, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água, e ele vai citar todo um ocorrido que aconteceu com o povo no deserto. A lei está dizendo que esse povo não vai pertencer à aliança. Quando ele fala que não entrará na Assembleia, não fará parte do povo. Não fará parte do povo como judeu. É como se ele dissesse assim, esse povo não pode ser batizado, vamos pegar para o nosso contexto, não pode ser batizado e não pode professar a fé e não pode fazer parte da igreja, até a sua 10ª geração. É como se ele estivesse dizendo isso. Ruth era moabita e ela decide ir até Israel com Noemi. O livro está claramente nos conduzindo para a dinastia de Davi que surgirá, mas mais do que isso, para a demonstração de Deus incluindo os gentios na sua aliança pela fé e não pela lei. Porque, veja, a lei proibiria que os moabitas ou os amonitas entrassem na aliança, fizessem parte do povo. E nós vamos ver que a partir de Ruth, Deus está mudando isso, porque Ruth teve fé. Porque ela decidiu, por fé, acompanhar a sua sogra. Por fé, ela decidiu servir o mesmo Deus que a sua sogra e abandonar toda a sua vida, todo o seu contexto, todos os seus parentes, para viver na terra da sua sogra, por fé. Algo parecido com quem fez isso também? Abandonou tudo, a sua terra, a sua família, a sua parentela, para viver numa terra estranha. Quem lembra? Em Gênesis. Começa com A e termina com Abraão. Ele mesmo. Abraão abandonou a sua terra, abandonou a sua parentela, os seus parentes, abandonou a sua cultura idólatra. E por fé, naquele que falou com ele, ele foi para uma terra que ele não sabia. Ruth, de forma parecida, não igual, fez a mesma coisa. Por fé, foi numa terra estranha com a sua sogra. E Deus está mostrando, olha, não é porque ela é gentílica, não é porque ela é de um povo que está amaldiçoado ou que está fora da aliança, que eu não sou capaz de abençoá-la ou de recebê-la pela fé. É isso que Deus está começando a mostrar para a gente. E repare, a gente ainda está em Ruth, bem longe de João Batista no Novo Testamento. Então, os defensores da casa de Saul provavelmente viam Davi, no contexto da monarquia, como um intruso. E eles precisavam, ou eles queriam, que a sua genealogia, a sua nobreza, ela fosse justificada. Entra na questão política da coisa. E provavelmente o autor de Ruth, assim como o autor de Juízes, e isso fica claro no final do livro de Juízes, provavelmente eles estão preparando o terreno para mostrar, olha da onde Deus tirou o rei que Deus escolheu. Deus não escolheu esse homem por acaso. A linhagem dele não é essa linhagem por acaso. Deus está querendo mostrar algo para vocês. E o autor está querendo mostrar isso para os seus leitores. Que Deus está escolhendo gentios por graça. Porque Deus vai muito além daquilo que os israelitas pensavam e restringiam por conta da lei.
Então, a base de poder de Davi, ela era formada em grande parte por estrangeiros, por exemplo. O próprio Davi, muito da sua genealogia, está com pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Em Mateus 1, nós vemos a genealogia de Jesus, e lá está listada Tamar, que há um caso, né, com Judá, que era o seu sogro ali. Nós temos Raabe, que era uma prostituta. Nós temos Ruth, que era uma estrangeira e viúva. E nós vemos que durante a genealogia do Messias, Deus age com graça e com misericórdia, não só com estrangeiros, mas com pessoas indignas. Porque Deus está mostrando que o seu agir e a sua forma de redimir o ser humano não é por obras, não é por linhagem, por sangue, não é por merecimento, mas é porque Deus escolhe quem Ele quer e usa de misericórdia a quem Ele quer. Deus está deixando isso bem claro. Porque em Gênesis nós vimos até o capítulo 11, se o homem for deixado para seguir a aliança pelas suas próprias forças, ele não consegue. A partir de Abraão nós vemos sistematicamente Deus chamando pessoas para si. Pessoas indignas, pessoas idólatras, pessoas que não mereciam o favor de Deus. E Deus os chama porque se Deus for esperar alguém justo, Ele não vai encontrar. É esse que é o ponto. Então nós concluímos toda a questão de Ruth, e eu quero ser bem breve em Ruth, destacando o fato de que Ruth, ela demonstra uma intensa lealdade à órfã e uma atitude de fé ao acompanhá-la até Israel. E é essa atitude de fé que incorpora a Ruth à aliança com Deus e que faz de Ruth a escolhida para ser uma matriarca do rei Davi. E também, por consequência, uma matriarca do próprio Senhor Jesus. Ruth está, sem saber, sendo parte daquela promessa feita por Deus lá em Gênesis 3,15. A sua descendência esmagará a cabeça da serpente. Ruth teve o privilégio de ser parte de quem daria fruto ao descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Imagine o privilégio que é isso. E Ruth teve. Uma moabita. Não foi nenhuma israelita que ganhou esse privilégio. Foi uma moabita. Boaz encarna a bondade nesse livro. Nós falamos pouco sobre isso, mas o detalhe... eu não quero entrar em todos os pormenores, porque ficaria muito tempo. Mas se nós pegarmos Boaz nesse livro, nós vemos que ele encarna uma bondade, uma generosidade, justamente em oposição ao resgatador anônimo, aquele que deveria resgatar Ruth da situação em que ela se encontrava quando voltou com a sua sogra. Esse resgatador que por lei deveria se casar com Ruth, não se casa, na verdade, Boaz faz o papel dele. Então Boaz vem, casa-se com Ruth e dá descendência ao falecido marido de Ruth. Então o escritor ele está dizendo para a gente que nós devemos ser leal como Ruth, gentil como Boaz, e Deus recompensaria a gente? Pode ser, mas eu acho que isso é uma conclusão um pouco fraca. Eu acho que a leitura mais completa desse livro trata justamente do que eu falei antes, da providência de Deus em realizar o seu plano através, inclusive, do ordinário, através, inclusive, do dia a dia, de situações improváveis, de pessoas improváveis, de situações do cotidiano, sem que nada extraordinário aconteça, Deus está ali guiando a história para que ela chegue no devido fim que Ele determinou. Então, nós entramos no livro de 1 Samuel. E nesse livro nós vemos a transição da teocracia, que era Deus comandando o povo através dos seus juízes, para a monarquia, que é o povo rejeitando a Deus como rei, pedindo um líder humano. Esses dois livros, 1 e 2 Samuel, vão narrar a história de 3 homens: Samuel, Saul e Davi. O autor nós não sabemos, embora alguns atribuam a Samuel, porque é quem aparece no título do livro, embora a sua morte seja relatada no livro bem antes do final do livro. Então, possivelmente, não seja o próprio Samuel, pelo menos não que escreveu o livro todo, assim como aconteceu com o final de Deuteronômio, né, que relata a morte de Moisés, ou o final de Josué, que relata a morte no final do próprio Josué. Mas o fato é que, originalmente, ele era um único livro, que na Septuaginta, que é o Antigo Testamento feito na língua grega,
ali no período do domínio grego de Alexandre o Grande, para os judeus que só sabiam ler grego, essa Septuaginta foi a primeira que dividiu Samuel em 2 livros. E em Samuel, nós iniciamos no capítulo 2 com o cântico de Ana. Ana era desprezada pela outra esposa do seu marido, porque Ana não podia ter filhos, enquanto a outra esposa tinha vários. E aí, a ponto do seu marido dizer para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos? Grande era a autoestima desse homem, né? E ele tentava consolar a sua esposa, porque ele amava Ana. Mas Ana ficava inconsolável, ela queria ter um filho. O sonho de toda mulher era dar luz ao descendente. E ela recebe um milagre. Deus ouve a oração de Ana. E Ana entrega Samuel para ser um nazireu, só que um nazireu para a vida toda, nos mesmos moldes de Sansão. Se os irmãos se lembrarem de quando eu falei de Juízes, a história de Samuel, o comecinho dela, é parecida com a de Sansão. Só que Samuel, ao contrário de Sansão, ele de fato se torna alguém entregue ao Senhor. Não só porque a mãe dele entrega, mas porque o próprio Samuel se entrega ao Senhor. E no fim, em 2 Samuel 22, nós temos um outro cântico, só que agora um cântico de Davi, que é Davi celebrando ao fim da vida que Deus é a rocha dele e que Deus cumpriu a promessa dele, promessa que era feita lá no começo em 1 Samuel, a promessa do ungido. E em 1 Samuel nós começamos a ver o termo ungido, Messias, sendo proclamado. Dos capítulos 8, aliás, do capítulo 8, do versículo 5 a 7, nós vamos começar a ver a ascensão de Saul. O povo vai dizer para Samuel, olha, você está ficando velho. E os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Nós queremos um rei. Precisamos de um rei. Para que nós sejamos governados. E aí eles citam algo muito curioso. Como acontece nas demais nações, ou em todas as nações. Samuel se sente rejeitado. E ele vai orar a Deus. E quando Deus responde a Samuel, ele diz, não foi a você que eles rejeitaram, Samuel, foi a mim. Porque lembre, estamos saindo do período dos juízes, onde cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. E ao invés deles seguirem um juiz, que agora, desde Otoniel, foi o primeiro que nós vemos sendo justo de fato, ao invés deles seguirem esse juiz e viverem a sua teocracia, como foi entregue por Moisés, eles agora desejam um rei humano. Eles não querem saber de um juiz, eles querem um rei, porque eles querem ser como as demais nações. Eles não querem ser diferentes. E aí Deus vai dizer para o povo, olha, vocês querem um rei? Beleza, mas ele vai tomar de vocês os filhos de vocês, ele vai pegar os seus filhos para serem capitães, para lavrar os campos dele e não de vocês, para colher as colheitas dele e não a de vocês, para fabricar as armas de guerra para ele e não para vocês. Ele vai pegar as filhas de vocês, ele vai pegar 1/10 dos cereais de vocês, de todas as uvas que vocês colherem, eles vão pegar os seus servos e vão colocá-los no trabalho deles e não no de vocês. E o povo fala o quê? Seremos como as outras nações, porque é isso que nós queremos. E Deus ainda profetiza, naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Ainda assim, queremos um rei sobre nós. Queremos ser como todas as outras nações. É como o pai que diz para o filho, ó, não vai para lá, não vai dar certo. Não escolhe isso, você vai se frustrar. Não faz aquilo outro, porque vai dar errado. O filho vai lá e faz o quê? Meu pai não sabe nada, não sabe de nada. Vou lá fazer. Dá errado. Aí o que ele faz? O pai, eu já fiz isso. Ô mãe, você tinha razão, né? Olha só quem diria. E o povo, da mesma forma, agindo do mesmo jeito, vai contra o conselho de Deus. Então, eles escolhem Saul. Por quê? Saul era belo. O texto diz que ele era o mais belo entre o povo. Ele era alto, ele era forte.
O texto diz que ele tinha ombros largos, então ele era alguém de porte físico muito forte. Só que Deus rejeitou Saul. Por que Deus rejeita Saul? O que vocês acham? Também. Esse foi o ápice do erro de Saul. O ápice dele foi sacrificar quando o sacerdote, quando, no caso, Samuel, que era sacerdote e juiz e profeta, deveria ter feito isso. Ele tomou lugar. É como se um irmão da igreja, o pastor estivesse atrasado, e um irmão qualquer da igreja distribuísse a ceia, por exemplo, ou batizasse alguém, por exemplo. Ele está indignamente tomando posição de um cargo que não lhe pertence, contra as ordens de Deus, porque Deus não instituiu ele como um ministro. Então ele se rebelou ali contra Deus, mas não foi só por causa disso. Nós vemos durante a narrativa que Saul ele honrava o povo ao invés de honrar a Deus. Saul tinha medo do povo. Ele queria ser aprovado pelo povo. Ele era, nesses termos, numa linguagem que nós entendemos, ele era, em determinado jeito, populista. Ele queria agradar as pessoas. Ele queria usar de medidas para que o povo tivesse ele em autoestima, para que eles o admirassem. E ele era movido justamente pelo medo da opinião pública. Não só isso. Saul é visto como alguém que está paralisado e escondido durante a ameaça de Golias. Seus homens estão em guerra. Saul não. Saul está na sua cabana enquanto seus homens estão em guerra. E enquanto Golias afronta o Deus de Israel e chama, desafiando soldados, nenhum soldado é capaz de ir, assim como Saul mesmo não toma a frente e a iniciativa como ungido do Senhor para batalhar contra Golias. Na verdade, ele se esconde com medo. Enquanto Eli, que é o mestre de Samuel, aparece honrando os seus filhos, e Saul aparece honrando o povo, Deus rejeita tanto o sacerdote Eli, quanto Saul, o rei, e busca alguém agora que ele escolhe, não que o povo escolhe, alguém de sua escolha. Assim como nós vemos Deus fazendo durante toda a narrativa da Escritura. Então o termo Messias começa a ganhar força justamente primeiro com Saul, que é ungido, mas depois, posteriormente, com o próprio Davi. E em Davi nós temos, assim, acho que a história mais famosa de Davi, quando pensa em Davi, é o quê? Golias. É o ápice da história de Davi e é talvez a parte que todo mundo, sem exceção, estando ou não na igreja, sabe, né, o que se passa. E aqui nesse ápice da história de Davi, nós temos o narrador, o autor do livro, trazendo para a gente e deixando claro aquilo que ele vem, que a Escritura vem trazendo desde Gênesis de novo. Lembra que nós vemos traçando uma história da redenção, Deus contando uma história durante todo o livro da guerra, da inimizade entre a mulher, a sua descendência, a descendência da serpente. O autor de novo vai trazer essa prefiguração aqui em 1 Samuel. Lá no capítulo 17, no versículo 5, nós lemos que Golias, ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam uns 60 quilos. E ele vai dizer que ele trazia caneleira de bronze e outras coisas. Mas a palavra, o que é legal a gente destacar aqui, é que a palavra traduzida para escama de bronze, ou couraça de escamas de bronze, é uma palavra que não é comum para armaduras militares. Não é uma palavra usada para descrever armaduras. Na verdade, ela é usada para descrever escamas. Ela é literalmente escamas. É a mesma palavra que aparece em Levítico 11, 9 a 10, quando Moisés vai dizer, vocês podem comer os peixes com escamas e com barbatanas, mas não os que não têm barbatanas, mas têm escamas, ou vice-versa. Escamas, a palavra literalmente escamas, é a palavra que é usada para descrever a couraça que Golias usava. Essa palavra também é usada para descrever pele de animais. Aparece em alguns contextos, bem menos do que escamas, mas ela é associada a répteis. Agora imagine a cena. Golias, um gigante, não lembro agora quantos metros de altura, algumas traduções trazem, a conversão, dá mais de 3 metros, mas um gigante, com uma armadura
feita de bronze. Um metal ali, não é de ouro, mas ele é um avermelhado, indo ali para o dourado. E a textura dessa armadura, toda de escamas. Para um israelita treinado na Torá, acostumado com a lei, ao olhar para a descrição de Golias, ou olhar para o próprio Golias, ele não ia ver apenas um soldado, só um gigante. Ele ia ver justamente uma serpente de bronze. E aonde foi a última vez que uma serpente de bronze foi levantada? Isso mesmo, no deserto. No deserto, Moisés levantou uma serpente de bronze para que curasse o povo. Por quê? Porque eles tinham sido picados. Por quem? Por serpentes. Que serpentes eram essas? Serpentes que simbolizavam quem? Satanás. Então, em Gênesis 3,15, nós vemos Deus prometendo o descendente da mulher esmagando a cabeça da serpente. Agora nós vemos uma serpente não sendo erguida por Moisés, mas sendo erguida por filisteus, uma serpente gigante, se opondo a Deus, se opondo aos descendentes de Deus, ao povo escolhido de Deus, fazendo guerra contra ele, como Deus disse que faria. E ali no vale de Elá, essa serpente, ela é confrontada pela descendência da mulher. Ruth, aquela moabita, que teve o privilégio de fazer parte da genealogia do Messias, ela foi bisavó de Davi. Davi esse, que vai ser descendente do Messias. Davi esse que aponta para Cristo como o Messias, o escolhido de Deus. Imperfeito, mas aponta para o Cristo, o filho de Davi. Esse Davi se encara com a serpente, guerreia contra a serpente, e onde é que Davi acerta a serpente? Davi não atira a pedra na perna. Davi não atira a pedra no peito, não acerta o pescoço, ele acerta a cabeça. E não só ele acerta a cabeça, como ele arranca a cabeça do gigante. Então, quando nós vemos a narrativa da guerra entre Davi e Golias, nós estamos vendo, assim como vimos lá no Egito, o povo de Deus contra o faraó, a guerra entre a serpente e a descendência da mulher, para ver quem vai triunfar, se é a descendência da mulher ou se é a serpente. Se é a serpente que vai conseguir frustrar a descendência da mulher e a engolir, ou se é a descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então nós temos um prenúncio daquilo que aconteceria na cruz, que cumpriria a própria serpente que foi erguida no deserto por Moisés. Então, do mesmo modo que Davi combateu sozinho o grande inimigo de Israel, Jesus triunfa sobre o grande inimigo do povo de Deus. Essa é a história que nós vemos sendo passada em 1 Samuel, o ápice de 1 Samuel. Então nós entramos, por fim, em 2 Samuel. Nós vemos o reinado de Davi, agora de forma mais intensa, Davi como rei, e nós percebemos que ele não é o Messias, o descendente. Ele é um descendente. Ele é, entre aspas, um Messias, porque ele é um ungido, mas ele não é o Messias, o ungido. É como se nós disséssemos que ele é um pequeno Cristo, mas não o Cristo, porque Cristo é Messias. Assim como nós somos chamados de cristãos por sermos pequenos Cristos. E nós vemos que Davi, ele, apesar de ser imperfeito, Deus promete a ele uma casa eterna, uma dinastia eterna, um reinado eterno. Ele vai fazer uma promessa de uma dimensão parecida apenas com a que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Com Abraão, Isaac e Jacó, ele fez uma promessa de descendência. Independente do que acontecesse com os seus descendentes, se a maioria fosse infiel, se fosse fiel, Deus iria dar a Abraão, a Isaac e a Jacó uma descendência. Independente do que acontecesse. Para Davi, ele vai fazer a mesma coisa. Deus vai fazer a mesma coisa. Eu vou te dar um reino eterno. Independente se seu filho vai crer ou não vai crer, se os seus 15 filhos vão se rebelar, se os seus tataranetos vão se rebelar, eu prometo a você que o seu reino não terá fim. Então nós temos uma tensão. Deuteronômio ensina que a bênção depende da obediência. Não só Moisés, como Josué vai dizer, escolham agora quem vocês querem obedecer. Se aos deuses da terra
dos pais de vocês, dos gentios, ou se ao nosso Deus. E aí ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que Deus diz que se os filhos de Davi pecarem, ele os castigará com vara, mas não retirará sua misericórdia como fez com Saul. Então Deus está colocando as promessas sobre Davi como promessas eternas. Ele está segurando Davi pela mão e dizendo, você não perderá os direitos que eu estou te dando. E os seus descendentes não perderão. Como assim? Então todo mundo vai ser salvo? Não, não foram todos os israelitas que foram salvos. Deus mesmo disse isso, que aqueles que morreram no deserto, morreram porque não creram, porque blasfemaram. Mas nós vemos que na descendência de Davi, e mais posteriormente no Messias, na descendência do Messias, em todos aqueles que creem no Messias, a promessa de Deus é cumprida com um reino eterno. Um reino que não é apenas para essa terra, mas também para a nova Jerusalém que descerá do céu. Com um verdadeiro rei, filho de Davi. Então nós vemos uma narrativa do pecado de Davi, onde Davi comete adultério, e não só comete adultério, como ele também manda matar o seu soldado que é fiel a ele. Então, quando nós conhecemos Davi, nós encontramos um menino que matava leões para salvar ovelhas. Agora, quando nós vemos Davi em 2 Samuel, e o autor destaca isso com uma profundidade muito grande, nós vemos Davi escolher as ovelhas para dar para o leão, para que ele fosse salvo. Davi não mata mais o leão para salvar as ovelhas. Ele mata as ovelhas para se salvar. A analogia que o profeta Natan é justamente essa. Olha, você que tem muitas ovelhas e um homem que tem poucas ovelhas. Se um homem com muitas ovelhas pega e mata a ovelha daquele que só tem uma e oferece essa ovelha num jantar, o que esse homem merece? Davi fala, esse homem merece a morte. E não só a morte, ele merece restituir aquilo que ele tomou daquele homem. Pois é, rei Davi, este homem é o Senhor. O Senhor tomou a única ovelha daquele homem que era fiel ao Senhor. Sendo que o Senhor tinha várias. E essa é a analogia que o autor está dizendo. O protetor das ovelhas, o pastor das ovelhas, se tornou agora o leão, que sacrifica as ovelhas, para poder ele mesmo se saciar a sua fome, saciar o seu prazer. Então, o que acontece? Deus diz, a espada não se apartará da sua casa. E isso se cumpre muito rápido. Nós vemos a violência, não só sexual, mas a violência física, entrando à casa de Davi, com Amnon, Tamar, Absalão, e com exceção de Salomão, mas Salomão a gente vai ver mais futuramente que ele também não é essa flor que se cheira toda aí, mas a gente vai ver que o próprio Salomão também, há reflexos desse castigo de Deus na vida de Salomão. Então, do capítulo 9 ao 20 de 2 Samuel, e o início de 1 Reis, nós vemos a história da sucessão de um rei que foi falho, de um rei que trocou o seu lugar como líder para tomar um lugar de tirano, mas um rei que se arrependeu de fato, mas que errou como todos os outros que vieram antes dele. Um rei que não cumpriu a expectativa que se esperava pelo próprio povo, quando disse a Samuel, queremos um rei, porque era homem, como todos os outros homens. E isso prepara cada um de nós para perceber que nem Davi, como nenhum dos filhos de Davi, nem mesmo Salomão, é o Messias ainda esperado. Todos falharam. Todos falham. A pergunta que fica é quem sentará no trono? Porque Deus prometeu um trono eterno. Mas quem sentará nesse trono? Se nenhum deles foi digno. Davi, que foi o melhor de todos, não foi digno. Todos os seus filhos ficaram aquém de Davi. E agora, quem sentará no trono? Essa pergunta só vai ser respondida no Novo Testamento. Mas ela já começa a ser introduzida aqui. Alguma dúvida? Não? Então, para concluir, trazer algumas conclusões que a gente tira desses 3 livros. Primeiro, Deus, ele está providenciando. Providência. Ele está cuidando das nossas vidas. Às vezes a gente pensa que Deus só pode ser visto nos grandes milagres.
quando Ele cura alguém com câncer, quando Ele milagrosamente não permite que alguém que sofre um acidente tenha grandes danos, quando Ele subitamente livra alguém da morte iminente, nós, de forma certa, nós vemos Deus aí, porque é Deus, de fato. Mas nós nos esquecemos que Deus também está conduzindo, preservando, cuidando e guiando as pessoas no ordinário. Enquanto nós estamos aqui, Deus está guiando as nossas vidas. Eu não estou aqui falando a vocês por acaso. Vocês não estão aí me ouvindo por acaso. Vocês não trabalharam hoje e fizeram o que fizeram por acaso. Às vezes parece que é por acaso, né? Porque dia após dia, a mesma rotina, o mesmo trabalho, não é por acaso que nós fazemos e porque nós vivemos. Deus está a cada momento, a cada instante, no dia a dia, na normalidade do dia a dia, guiando as nossas vidas e nos conduzindo para o fim que Ele determinou para cada um de nós. Outra coisa é que Deus não se impressiona com o nosso sucesso religioso. Nós não podemos ser como Saul e buscar a aprovação acima de qualquer coisa das outras pessoas. Não é a aprovação popular que vai definir a nossa santidade. É de se esperar que um ministro fiel ao Evangelho seja apoiado por aqueles que são fiéis ao Evangelho. É de se esperar que um pregador como Augustus Nicodemos, John Piper, eles tenham a admiração da igreja, porque são homens piedosos, porque são homens que lutam pelo Evangelho. Mas eles não esperam ser reconhecidos e não encontram nesse reconhecimento a sua satisfação. Se de fato eles são homens de Deus, porque nós não conhecemos o interior de cada um. Isso é consequência da fidelidade de Deus com eles e deles para com Deus. Ser aceito, ser querido, ser bem visto é algo que tem que ser consequência das nossas ações, da nossa vida, e não o objetivo da nossa vida. Porque senão seremos como Saul. Nós vamos querer agradar a todo mundo, nós vamos querer fazer, falar, viver da forma como as pessoas acham que nós devemos fazer, falar e viver, e não necessariamente como Deus quer que nós façamos, falemos ou vivamos. Nós precisamos ser, nesse aspecto, como Davi. Um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque foi Deus quem o escolheu. Às vezes as pessoas confundem, elas leem esse texto pensando assim, olha, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas não é Davi que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era segundo o coração de Deus porque foi o coração de Deus que escolheu Davi. Não é porque Davi tinha esse coração, meu Deus, que coração incrível. Mas porque ele foi a escolha do coração de Deus. Partiu de Deus, está em Deus esse fato. E nisso nós precisamos ser como Davi. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque nós pecamos, às vezes bem feio. Nós precisamos ser como Davi e não como Saul. Precisamos agradar a Deus antes de agradar os homens. Não que não devamos agradar os homens. Paulo diz que devemos viver em paz com todos, mas a Deus em primeiro lugar. E sobre o verdadeiro rei, nós precisamos de um rei melhor do que os juízes. Precisamos de um rei melhor do que Saul, que não seja medroso, que não seja fraco. Precisamos de um rei melhor do que Davi, que não abuse do seu poder. Precisamos de um rei que tenha a autoridade de Davi, a perfeição de Deus, em uma única pessoa. E esse único rei, a única pessoa que está apta a ser essa pessoa, a ser esse rei, é Jesus, filho de Davi, que deu a vida pelas ovelhas. Juízes nos mostrou que nós precisamos de um rei. Samuel nos mostrou que um rei humano, mesmo o melhor deles, ainda nos decepciona, ainda é capaz de assassinar as suas ovelhas. A Bíblia nos deixa na porta do Novo Testamento, esperando por alguém que tenha a bondade que Davi não teve, a perfeição que nenhum deles tiveram, mas que não seja, aliás, que tenha as boas características de Davi, de Boaz, de Otoniel, mas que não tenha os seus defeitos, os seus pecados. E essa pessoa
será apenas a pessoa de Jesus Cristo. Só veremos a conclusão dessa história justamente em Jesus Cristo. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Algo não ficou claro? Não? Então tudo bem. Eu ia chamar